Plano de Estudo Tutorado Terceiro Ano Ensino Fundamental, Volume 4, 2021, Língua Portuguesa, Semana 4. Olá, seja bem-vindo ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a Semana 4 de Língua Portuguesa do Terceiro Ano, PET Volume 4, tema Revisão de Texto, Parte 1. Nessa semana iremos trabalhar com a revisão de textos. Leia a seguir algumas dicas para você fazer uma revisão do texto que escreveu. 1. Após escrever, espere algum tempo até ler o que foi escrito. Sua mente precisa descansar e seu texto também. O ideal seria uma noite tranquila de sono até você reler o que foi escrito, mas em caso de avaliações, como uma prova que exige uma redação, você pode resolver algumas questões de uma disciplina mais afim e voltar para ler o seu texto. 2. Leia em voz alta. Dessa maneira, você perceberá melhor os erros de digitação, vícios de linguagem, sentenças longas ou erros de pontuação, entre outros aspectos que possam atrapalhar a leitura fluida. Lembrando que na hora de uma avaliação, esse passo pode ficar comprometido, então você pode optar por fazer primeiro uma leitura dinâmica. Observe a divisão do seu texto e se os parágrafos se conectam e, em seguida, se atente aos detalhes. 3. Leia o texto como se fosse o seu leitor final. Vai parecer difícil desapegar do que foi escrito por você, mas pense que o objetivo é explanar suas ideias de modo que o leitor final entenda. Veja se há termos que deveriam ser melhor explicados ou informações divergentes. Então, vamos iniciar as atividades da semana 4 de Língua Portuguesa do terceiro ano. 1. Leia atentamente uma parte do conto João e Maria e identifique os 10 erros e, em seguida, copie o texto corretamente. Então, este conto relata a aventura dos irmãos João e Maria, filhos de um pobre lenador, que, em acordo com a esposa, decide largá-los na floresta porque a mãe não tem mais condições de mantê-los. No caminho pela floresta, João e Maria espalham migalhas de pão. As migalhas, que é o detalhe mais conhecido e característico da obra, acabam sendo comidas pelos pássaros e com isso João e Maria acabam perdidos na floresta. Observe que eu tentei ler do jeito que está escrita essa história. Essa história ela é do João e Maria, porém as palavrinhas aí estão escritas erradas. Então, nós vamos corrigir esses erros, né? Então, quando eu começo a leitura aqui, ó, este coto é coto? Não é, então é conto. Não é aventura, igual eu li, é aventura. Então, nós vamos fazer a correção, identificar os 10 erros e copiar o texto corretamente. Então, aqui eu identifiquei os 10 erros e depois copiei aqui corretamente o texto. Então, aqui coto é um erro, né? Então, é conto. Aqui seria aventura, está escrito errado. Aqui lenhador, mas não está escrito lenhador. Aqui esposa é com S, tá com Z. Aqui está escrito floresta e o correto é floresta. Aqui está escrito errado, que o correto é TEM. Aqui seria caminho, está escrito errado, faltou um N aqui. Aqui pão é PAO e o A aqui com tio, então tem um Azinho a mais aqui, seria PAO. Depois, aqui também pássaros, está escrito errado, aqui pássaros, o acento no A e tem 2 S's. E aqui acabam e não acabam, igual tá aqui com o tio, João. Então, acabam é ACABAM. Então, eu reescrevi o título e ficou corretamente agora, ó. Este conto relata a aventura dos irmãos João e Maria, filhos de um pobre lenhador, que, em acordo com a esposa, decide largá-los na floresta porque a família não tem mais condições de mantê-los. No caminho pela floresta, João e Maria espalham migalhas de pão.
As migalhas, que é o detalhe mais conhecido e característico da obra, acabam sendo comidas pelos pássaros e com isso João e Maria acabam perdidos na floresta. Eu coloquei aqui as palavras que estão corretas, porque lá a gente tinha colocado de outra cor, são os erros, né, das palavrinhas que estavam escritas erradas, e aqui eu coloquei o que foi arrumado, ó. Coto, ficou conto, aventura, então eu coloquei todas elas. Então aqui tá falando dos 10 erros, olha, nós temos os 10 erros mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então 10 erros. E agora também eles foram arrumados, né? Foram escritos corretamente, ó, aqui, ó. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nós temos 10 erros aí e agora nós fizemos a reescrita desse conto, né, da historinha do João e Maria, mas agora com as palavras corretas. 2. Agora, você deve comparar uma parte do conto João e Maria e encontrar 7 erros. Marque com um lápis de cor. Então, aqui nós temos o mesmo texto, né? A mesma parte do conto, porém, tem erros aqui de sinais de pontuação. Então, aqui, ó, na tentativa de encontrar o caminho de volta, então tá certinho, ó, caminho de volta, vírgula. As crianças encontram uma casa feita de doces e, com fome, começam a comer as guloseimas. São então recolhidos pela dona da casa, que se revela uma bruxa. Ela planeja engordar as crianças para depois comer de sua carne. Enquanto João se alimentava e aos poucos engordava, Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima. Aí, no segundo texto, que na verdade é o mesmo, está escrito com sinais de pontuação, né? Os sinais de pontuação, eles estão errados. Aqui, ó, na tentativa de encontrar o caminho de volta, aqui seria vírgula, tá? Exclamação. As crianças encontram uma casa feita de doces e aqui tem um sinal de interrogação. Interrogação é uma pergunta e, na verdade, aqui seria uma vírgula. Olha, com fome começam a comer as guloseimas. Ó, tem ponto e vírgula e aqui seria ponto final. Acabou a frase, começa a comer as guloseimas. Depois, só então, recolhidos pela dona da casa, que se revela uma bruxa. Aqui se revela uma bruxa. Acabou, que se revela uma bruxa. Ela planejava engordar as crianças para depois comer de sua carne? Tá fazendo uma pergunta aqui, não. Na verdade, não é uma pergunta, tá falando o que ela ia fazer, ó. Ela planejava engordar as crianças para depois comer de sua carne. Ó, ponto final. Então, não é uma pergunta. Enquanto João se alimentava e aos poucos engordava, aqui não é 2 pontos e sim vírgula, Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima? Não é pergunta. Maria, enquanto João se alimentava, correto é sim, e aos poucos engordava, vírgula, Maria trabalhava na casa para depois ser a próxima. Então, aqui está um ponto de interrogação, né? Um sinal de interrogação aqui, na verdade não é ponto final. Então, você vai marcar aí com lápis de cor, que eu coloquei para você, ó. Exclamação, né, que não era para ser exclamação e sim vírgula. Depois aqui, ó, interrogação, ponto e vírgula. Depois vírgula aqui, depois interrogação, depois 2 pontos, depois interrogação. 3. Escreva a ordem correta da pontuação que deve ter o texto 2. Então, o texto 2 é esse aqui. Então, nós vamos colocar na ordem correta, porque ele não está na ordem correta. Então, é para a gente escrever a ordem correta da pontuação que deve ter o texto 2. Ou seja, que deve ter o texto 2 igual a esse aqui, correto. Então, teria que ser vírgula, ó. Para começar aqui onde tem volta, seria vírgula. Depois de interrogação aqui, onde está interrogação, seria vírgula de novo, né? Aqui onde está guloseimas, olha, ponto final. Depois aqui onde está bruxa, ponto final. Depois onde está carne aqui, que está interrogação, ponto final.
Aqui onde está engordava, que está 2 pontos, vírgula. E depois de próxima, que está interrogação, ponto final. Então, você vai escrever aí. Na ordem correta, seria vírgula, depois vírgula de novo, só você observar o texto 1, né? Que seria vírgula, vírgula, depois ponto final, vírgula e ponto final. Número 4. A palavra porém é acentuada. Por que você acha que essa palavra tem acento? Justifique. Então, porém, ó, a palavra porém, ela tem acento aqui, na letra E, acento agudo. E por que essa palavra é acentuada? Porém, olha o som forte, ó, porém. Então, é uma oxítona, né? Ó, o orém aí. Então, forte, ó, é oxítona. E oxítona terminada em em, elas são acentuadas. Então, eu coloquei a palavra porém é oxítona, terminada em em. Oxítonas terminadas em em são acentuadas. Então, porém, tem acento. 5. Siga a numeração e escreva no espaço abaixo a parte final do conto João e Maria na ordem correta. Aqui, nós temos nesse quadro algumas frases, né? E nós vamos fazer a parte final do conto observando os números. Então, qual o primeiro número que eu tenho aqui? É o número 1. Então, o que eu tenho no número 1? Então, nós vamos ler aqui, ó, o número 1, porém, espertas crianças. Depois do número 1 vem o número 2. O número 2 está aqui, ó. Descobrem o plano. Então, nós já tem, porém, espertas crianças descobrem o plano. Depois do 2 vem o número 3, ó. Descobrem o plano da bruxa e a enganam. Agora do 3 vem o 4, depois do 3. Jogando-a dentro do próprio forno. 4. Agora nós vamos para o 5. Assim livres, nós vamos para o 6 agora. João e Maria, agora o 7. São encontrados. Assim livres, João e Maria são encontrados. Agora o 8. Pelo pai e voltam para casa. E para finalizar, a partir daí, vivem felizes para sempre, que é o 9. E finalizando, nós temos o 10. Fim, a história termina assim. Então, nós começamos com 1, ó, porém espertas as crianças descobrem o plano da bruxa e a enganam, jogando-a dentro do próprio forno. Assim livres, João e Maria são encontrados pelo pai e voltam para casa. A partir daí, vivem felizes para sempre. Fim. A história termina assim. Então, você viu a numeração e agora é só escrever. Seguir os números e a gente coloca o que tem no 1, no 2, no 3, no 4, no 5, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. Então, ficou assim, ó. Porém, espertas, as crianças descobrem o plano da bruxa e a enganam, jogando-a dentro do próprio forno. Assim, livres, João e Maria são encontrados pelo pai e voltam para casa. A partir daí, vivem felizes para sempre. Fim. A história termina assim. Então, com essa atividade aqui, nós encerramos a semana 4 de língua portuguesa do terceiro ano. Te aguardo no próximo vídeo. Vou deixar na descrição a semana 3 de língua portuguesa, se você não tiver visto ainda. Grande abraço e até o próximo vídeo.